Advogados, qual foi a coisa mais selvagem que um marido secretamente deixou no testamento para expor a verdade sobre sua ex? Atuo há 8 anos no direito sucessório. Tive um cliente idoso, viúvo de um casamento longo e feliz, que se casou novamente aos 78 anos com uma mulher 40 anos mais jovem. A família desconfiava das intenções dela. Quando ele faleceu 3 anos depois, todos compareceram à leitura do testamento. A viúva sorria confiante até eu ler. A minha atual esposa, que jurou amor eterno mas manteve um caso com seu personal trainer durante todo o nosso casamento, deixa os 15 rallies que gastei no café da primeira vez que nos encontramos. E também as gravações das câmeras que instalei em nossa casa, já em posse do meu advogado, mostrando suas traições semanais. O mais incrível foi que ela tentou contestar o testamento alegando que ele estava senil. Apresentamos então os laudos médicos que ele havia providenciado antes de redigir o testamento, comprovando sua plena capacidade mental. O olhar dela quando perdeu o processo foi impagável. Trabalho com inventários desde 2011 e nunca esquecerei de um caso envolvendo um empresário que descobriu a traição da esposa de maneira inusitada. O homem teve um derrame e, durante a recuperação em casa, fingiu estar mais debilitado do que realmente estava. Nesse período, descobriu que a esposa estava desviando dinheiro da empresa e mantendo um caso com o contador. No testamento, ele deixou para ela exatamente 30 moedas de Ramon Reis, dentro de uma caixa com um bilhete, uma para cada ano que passamos juntos e uma referência ao preço de Judas. Para o amante, deixou uma pasta com todas as provas de fraudes contábeis que havia coletado secretamente, junto com uma carta de denúncia já protocolada na Receita Federal. Ambos acabaram respondendo criminalmente, e a família recuperou boa parte do dinheiro desviado. 15 anos de advocacia, e ainda me surpreendo. Um cliente meu descobriu que não era o pai biológico de suas 2 filhas, quando precisou fazer exames de compatibilidade para uma doação de medula. No testamento, deixou para a ex-esposa apenas a aliança de casamento derretida em formato de um pequeno diabo, e para cada filha, um fundo educacional completo, com carta explicando que, apesar de não ser o pai biológico, as amava incondicionalmente e queria garantir seu futuro. O detalhe cruel, junto com a aliança derretida para a ex, deixou o nome do verdadeiro pai das meninas, seu próprio irmão, gravado na base da escultura, e a data exata em que descobriu a traição. A mulher teve um colapso na leitura do testamento quando percebeu que ele soube por anos e nunca confrontou diretamente, apenas planejou essa revelação póstuma. Testemunhei algo inacreditável no ano passado. Um cliente rico, dono de várias propriedades, descobriu que a esposa planejava divorciar-se assim que ele completasse 60 anos para ficar com metade dos bens. Ele manteve as aparências, mas secretamente vendeu quase tudo, doou grandes somas para instituições de caridade e usou o dinheiro restante para fazer uma viagem mundial luxuosa para comemorar o aniversário. No testamento, deixou para ela um álbum de fotos da viagem com a frase: "Obrigado por me motivar a gastar tudo enquanto podia aproveitar." Melhor do que deixar para quem só esperava minha morte. A cara dela na leitura do testamento foi inesquecível. Ela tentou contestar, mas ele havia feito tudo legalmente, incluindo as doações que estavam dentro do permitido por lei, sem necessidade de consentimento do cônjuge. 7 anos atuando com herança e esse caso não sai da minha cabeça. Um senhor descobriu que a esposa tinha um caso com seu melhor amigo quando pegou os dois conversando pelo celular dela. Em vez de confrontá-los, começou a investigar e descobriu um plano para assassiná-lo e ficar com o seguro de vida. Em seu testamento, deixou um pendrive com todas as mensagens comprometedoras, gravações e até um vídeo em que ele mesmo narrava todas as descobertas. Incluiu provas de que havia cancelado o seguro meses antes e revertido o beneficiário para uma instituição de caridade. A cereja do bolo foi a carta anexa. Se você está lendo isto, investigue em minha morte com atenção. E se foi natural, querida,
Lamento decepcioná-la 2 vezes. Os dois acabaram presos por conspiração quando tentaram forjar um acidente semanas depois. Advogado há 12 anos, e esse é um dos casos mais calculados que já vi. Um cliente descobriu que sua esposa estava tendo um caso extraconjugal com um colega de trabalho e planejava deixá-lo assim que a filha de 18 anos fosse para a faculdade. Em vez de confrontá-la, ele estabeleceu um fundo educacional para a filha e secretamente começou a transferir ativos para esse fundo. No testamento, deixou para a esposa apenas um envelope com fotos dela e do amante, tiradas por um detetive particular, e uma planilha detalhando cada centavo que havia sido legalmente transferido para a filha ao longo dos últimos 2 anos. Tudo perfeitamente legal. A mulher contestou, mas como eram doações em vida para a filha, não havia nada a ser feito. Ela ficou praticamente sem nada, enquanto a filha recebeu uma fortuna com a condição de ser administrada por um curador até seus 30 anos. Em 20 anos de carreira, nunca vi nada como o caso de um empresário que descobriu que a esposa tinha um caso com seu motorista. Ele era apaixonado por carros antigos e tinha uma coleção valiosa. No testamento, deixou para a esposa o carro mais valioso, um Porsche raro dos anos 60, mas com uma condição. O veículo deveria ser desmontado completamente, cada peça numerada e embalada separadamente, para então ser entregue a ela. O juiz considerou a cláusula válida, pois não estava destruindo o bem, apenas modificando sua condição. Ela recebeu literalmente milhares de peças em caixas e o manual original. O custo para remontar seria maior que o valor do próprio carro, sem garantia de que funcionaria novamente. Foi uma maneira meticulosa de dizer: você destruiu nossa relação, agora tente reconstruir esse carro. Sou advogada especializada em família há mais de uma década. Um cliente idoso descobriu que sua segunda esposa, 30 anos mais jovem, estava tendo um caso com o jardineiro. Em vez de confrontá-la, ele reescreveu o testamento deixando toda a sua fortuna para a esposa, com uma condição. Ela precisaria trabalhar como jardineira na propriedade de seu ex-melhor amigo, que ficaria como administrador do espólio, durante pelo menos 20 horas semanais por 5 anos. Se ela recusasse ou abandonasse o trabalho, tudo iria para instituições de caridade. O tribunal validou a cláusula como uma obrigação de fazer legítima. A mulher, que nunca havia trabalhado na vida, teve que aprender jardinagem e cumprir horários por 5 anos para receber a herança. O ex-melhor amigo fazia questão de dar as tarefas mais difíceis e sujas possíveis. Trabalhei num caso onde um homem muito rico descobriu que sua jovem esposa só estava com ele por dinheiro quando acidentalmente ouviu uma conversa telefônica dela com a mãe. Em seu testamento, deixou para ela uma caixa lacrada com instruções de que só poderia ser aberta durante a leitura oficial. Dentro, havia apenas um livro de autoajuda chamado Como Conseguir Seu Próprio Dinheiro Sem Se Casar com Idosos Ricos e um recibo de doação de todo o seu patrimônio para uma fundação de apoio a crianças carentes, feita semanas antes de sua morte. O mais incrível é que ele viveu mais 5 anos após fazer o testamento e a transferência, vivendo modestamente sem que a esposa desconfiasse que não havia mais fortuna alguma. Ela literalmente perdeu 5 anos de sua juventude, esperando por um dinheiro que não existia mais. Depois de 14 anos advogando, esse caso ainda me impressiona. Um cliente descobriu que a esposa tinha um caso com seu primo. Em vez de confrontá-la imediatamente, passou 1 ano planejando sua vingança. Vendeu secretamente vários investimentos, alegando perdas no mercado, e comprou uma pequena ilha particular em um país distante. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. No testamento, deixou para o primo uma passagem só de ida para essa ilha, junto com uma carta detalhando a traição e informando que havia deixado todas as provas com amigos que publicariam tudo caso algo acontecesse com ele. Para a esposa, deixou apenas um mapa da ilha com a frase: ele agora tem um lugar só dele, exatamente o que vocês queriam.
Você pode visitá-lo se conseguir pagar a passagem. O primo realmente se mudou para a ilha por medo do escândalo e vive lá até hoje, praticamente exilado. Após 30 anos atuando, me aposentei e resolvi compartilhar essa história impressionante. Um cliente descobriu que a esposa estava tendo um caso com seu médico oncologista durante seu tratamento contra câncer. Em vez de confrontá-los, contratou detetives que coletaram provas comprometedoras. Quando soube que seu caso era terminal, preparou um testamento deixando para o médico um valor expressivo, mas condicionado a uma declaração pública em um simpósio médico sobre ética profissional, onde deveria confessar o caso com a paciente. Se recusasse, as provas seriam enviadas ao Conselho de Medicina. Para a esposa, deixou uma coleção de fotos do casal em momentos felizes, cada uma com uma data no verso, todas coincidindo com dias em que ela havia mentido sobre seu paradeiro. O médico acabou renunciando à herança, mas as provas foram enviadas mesmo assim, resultando em sua cassação. A esposa, destruída emocionalmente pelas fotos, acabou vendendo a casa do casal porque não suportava as memórias. Advogada trabalhando com heranças há 11 anos. Um cliente descobriu que a esposa estava desviando dinheiro da conta conjunta para um fundo secreto que planejava usar depois do divórcio. Em vez de confrontá-la, ele secretamente documentou tudo e continuou depositando normalmente. No testamento, deixou-lhe uma pasta com todos os extratos bancários, destacando com marcador amarelo cada transferência suspeita, junto com um cartão onde escreveu: "Achei que você gostaria de guardar recordação do seu trabalho meticuloso. PS. O restante do dinheiro foi para um fundo anônimo para vítimas de fraude conjugal. Ele havia doado quase todo o seu patrimônio restante nos últimos meses de vida, deixando-a apenas com o que ela já havia desviado, o que tecnicamente não era crime, já que ela era sua esposa na época. Lecionei direito sucessório por 25 anos antes de voltar à advocacia. Um cliente magnata da construção civil descobriu que a esposa tinha adulterado documentos para colocar a irmã dela como beneficiária secundária em várias de suas propriedades. Em seu testamento, deixou para a esposa uma única propriedade, um pequeno sítio aparentemente sem valor. A pegadinha? Meses antes, ele havia descoberto uma grande reserva mineral naquele terreno, mas manteve o laudo geológico em segredo. Também deixou uma carta explicando que sabia de todas as falsificações, anexando provas, e que ela tinha duas opções: aceitar apenas essa propriedade sem contestar o resto do testamento ou enfrentar acusações criminais. Ela escolheu o sítio, que anos depois se revelou valer mais que todas as outras propriedades juntas. Apesar da vingança, ele não conseguiu deixá-la na miséria como planejava. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. Em 16 anos atuando na área sucessória, esse caso permanece único. Um empresário do setor imobiliário descobriu que sua esposa havia forjado sua assinatura em diversos documentos para transferir propriedades para o nome dela. Ele fingiu não saber de nada enquanto cuidadosamente preparava sua vingança. No testamento, deixou para ela todas as propriedades que ela já havia colocado em seu nome ilegalmente, junto com uma carta detalhando cada falsificação, com análises grafotécnicas anexadas. O golpe de mestre, como ele legalmente deixou para ela o que já estava no nome dela através de meios fraudulentos. Isso constituiu um reconhecimento formal da propriedade, impedindo-a de ser processada por falsificação. Porém, também significava que ela teria que pagar impostos de herança sobre bens que pensava já possuir, resultando em uma dívida tributária massiva que consumiu quase todo o valor das propriedades. Uma das histórias mais calculadas que presenciei em 22 anos de carreira. Um cliente descobriu que sua esposa estava tendo um caso com seu contador e planejavam fugir juntos após sua morte. Ele tinha uma condição cardíaca grave. Ele reorganizou silenciosamente seus negócios, fechando empresas deficitárias e vendendo outras lucrativas.
No testamento, deixou 50% da empresa principal para a esposa e os outros 50% divididos entre 3 funcionários leais. A cláusula cruel. Os estatutos da empresa, modificados semanas antes, exigiam consenso total para qualquer decisão importante ou venda de ações. Resumo. Ela ficou presa a sócios que a odiavam, em uma empresa que não podia vender nem controlar. O amante, que esperava administrar tudo, foi explicitamente proibido de pisar na empresa por uma cláusula contratual que todos os sócios eram obrigados a respeitar. Trabalho com direito sucessório há uma década no Sul. Atendi um pecuarista idoso que descobriu que a jovem esposa estava envenenando-o lentamente após ouvir acidentalmente uma conversa dela com o amante. Em vez de denunciá-la, ele trocou os remédios sem que ela soubesse e fingiu sintomas de envenenamento enquanto coletava provas. No testamento, deixou para ela uma caixa lacrada, contendo todas as provas do envenenamento, incluindo análises toxicológicas de amostras de comida e bebida, junto com a informação de que cópias haviam sido enviadas à polícia caso algo acontecesse com ele. O mais interessante, como ele morreu de causas naturais e não pelo envenenamento, ela nunca foi processada criminalmente, mas perdeu todo o direito à herança por tentativa de homicídio, comprovada pela documentação anexa ao testamento. Ela fugiu do país no dia seguinte à leitura. 9 anos como advogado de família, e esse caso de 2018 ainda me impressiona. Um empresário baiano descobriu que a esposa estava tendo um caso com seu melhor amigo quando ambos começaram a pressionar para que ele investisse em um negócio imperdível, que era claramente uma fraude. No testamento, ele deixou para o ex-amigo um contrato de investimento já assinado, acompanhado de uma carta revelando que sabia de tudo há meses. Para a esposa, deixou um dossiê completo sobre o esquema fraudulento do amante e a notícia de que havia doado quase todo o seu patrimônio para instituições de caridade, exceto por uma pequena poupança que deixou para ela, caso precisasse fugir quando o esquema desmoronasse. O amante foi preso por fraude 6 meses depois, e ela acabou realmente usando aquele dinheiro para mudar de cidade. 15 anos lidando com testamentos me trouxeram muitas surpresas, mas nada supera esse caso. Um cliente idoso descobriu que a esposa jovem e o enteado estavam tendo um caso e planejavam assumir o relacionamento após sua morte. Em vez de confrontá-los, ele fingiu estar cada vez mais senil para que se descuidassem. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. No testamento, deixou uma cláusula determinando que sua fortuna seria dividida entre os dois, mas apenas se permanecessem morando na mansão principal por 10 anos, sem vender nenhum bem do espólio. A mansão estava repleta de câmeras ocultas que transmitiam 24 horas por dia para um site privado acessível apenas aos outros familiares. Se tentassem vender a casa ou saíssem antes dos 10 anos, tudo iria para os demais herdeiros. Eles ficaram presos em uma gaiola dourada, sendo secretamente observados e julgados pela família que enganaram. Atuo com sucessões há 18 anos. O caso mais calculista que presenciei foi de um empresário que descobriu que a esposa tinha um caso com seu irmão mais novo. Em vez de confrontá-los, ele passou 2 anos reestruturando seus negócios, transferindo o controle real das empresas para holdings no exterior, mantendo apenas as ações sem poder de decisão no Brasil. No testamento, deixou 50% dessas ações sem poder para a esposa e 50% para o irmão, junto com uma carta revelando que sabia de tudo. O golpe de mestre, como as empresas brasileiras eram apenas conchas vazias controladas pelo exterior, eles herdaram ações praticamente sem valor. O verdadeiro controle e lucros foram para uma fundação dirigida por executivos de confiança, com instruções para usar os recursos apenas para causas que o falecido apoiava, sem possibilidade de reverter o esquema. Eles recebiam apenas um salário mínimo mensal cada um, como consultores, para não poderem alegar abandono material.
Trabalho com direito de família há 10 anos. Tive um cliente que descobriu a traição da esposa da pior forma. Ela e o amante sofreram um acidente de carro voltando de um motel, e ele foi chamado ao hospital como responsável. Em vez de pedir divórcio imediatamente, ele reorganizou seus negócios silenciosamente. No testamento, deixou para ela um relógio caríssimo, paixão dela, modificado para conter um pendrive oculto. Nele estavam todas as fotos do acidente, mensagens comprometedoras recuperadas do celular dela, e um vídeo dele explicando calmamente como descobriu tudo e como estruturou os bens para que ela recebesse apenas o mínimo legal. O detalhe cruel. O relógio foi programado para mostrar a data e hora exata do acidente sempre que fosse consultado, independentemente do ajuste feito. Um lembrete perpétuo do momento em que tudo desmoronou. 25 anos atuando com planejamento sucessório. Um cliente milionário do setor financeiro descobriu que a esposa o traía com um jovem instrutor de golfe. Em vez de confrontá-la, ele secretamente vendeu a maior parte dos investimentos e propriedades, mantendo apenas a casa principal e alguns ativos visíveis. No testamento, deixou para ela exatamente 50% de tudo que ainda estava em seu nome no momento da morte, como manda a lei. A surpresa veio quando ela descobriu que isso representava menos de 10% da fortuna original. O restante havia sido legalmente transferido anos antes para uma fundação internacional que apoiava jovens golfistas talentosos de comunidades carentes, com a condição expressa de que o instrutor com quem ela o traía, citado nominalmente, jamais pudesse receber qualquer benefício ou trabalhar em qualquer projeto financiado pela fundação. Era uma caridade genuína que simultaneamente servia como uma vingança perpétua. Tenho 15 anos de experiência em direito sucessório. Um dos casos mais impressionantes envolveu um juiz aposentado que descobriu que sua segunda esposa havia mentido sobre todo o seu passado e estava planejando dar um golpe financeiro nele. Durante 2 anos, ele meticulosamente reuniu provas sobre a verdadeira identidade dela e seu histórico criminal em outros estados. No testamento, deixou para ela uma série de envelopes numerados, cada um contendo uma parte da investigação que havia conduzido, organizados como um caso jurídico completo. O envelope final continha uma intimação real para que ela comparecesse a uma audiência 3 dias após a leitura do testamento, onde enfrentaria acusações de fraude, falsidade ideológica e estelionato. Ele havia coordenado tudo com o Ministério Público antes de morrer. Ela tentou fugir após o primeiro envelope, mas foi detida no aeroporto. Testamentos. Em quase 2 décadas trabalhando com inventários, nunca vi nada como o caso de um empresário que descobriu que a esposa planejava assassiná-lo durante uma viagem de barco que fariam para renovar os votos no aniversário de 15 anos de casamento. No testamento, aberto após sua queda acidental do barco, havia uma carta detalhando cada passo do plano dela, incluindo conversas gravadas com o suposto assassino contratado, que na verdade era um detetive particular trabalhando para o marido. Junto estava um pendrive, com todas as provas já organizadas para um processo criminal, e uma nota final dizendo: se estiverem lendo isto, ela finalmente conseguiu o que queria. Mas será que valeu a pena? Ela foi condenada a 18 anos por homicídio qualificado, e a família dele recebeu toda a herança. Atuo na área de sucessões há 8 anos. Um cliente idoso descobriu que a esposa jovem estava tendo um caso com seu motorista quando instalou câmeras na casa após pequenos objetos de valor começarem a desaparecer. Em vez de demitir o funcionário ou confrontar a esposa, ele elaborou um plano meticuloso. No testamento, deixou para o motorista seu carro de luxo mais valioso, com a condição de que não poderia vendê-lo por 5 anos. O que o funcionário não sabia é que o veículo tinha um histórico de problemas mecânicos caríssimos de consertar, e o seguro anual custava quase um salário inteiro. Para a esposa, deixou uma generosa mesada vitalícia,
mas administrada por um curador escolhido a dedo que exigia comprovantes para cada centavo gasto. Os dois acabaram mais presos do que livres, um pelo carro que não podia vender nem manter, outra por uma liberdade financeira que vinha com supervisão constante. Como advogada sucessória há 19 anos, presenciei diversos casos interessantes, mas um em particular se destaca. Um empresário descobriu que a esposa, 20 anos mais jovem, estava tendo um caso com o personal trainer. Ela frequentemente debochava de sua idade e condição física, dizendo que ele não viveria muito mais. No testamento, deixou para ela uma academia completa de última geração instalada na casa principal, com equipamentos caríssimos e personalização total. A condição? Ela teria que fazer 1 hora de exercícios diariamente, com um personal trainer específico, um senhor de 70 anos, amigo do falecido, e comprovar a atividade com registros biométricos para receber a mesada mensal. Se faltasse 3 dias seguidos, tudo seria vendido e o dinheiro doado. O melhor, ele instalou uma placa permanente na academia que dizia "Dedicado à minha esposa", que sempre se preocupou tanto com minha saúde quanto com a dela. 17 anos de experiência em direito de família e sucessões. Um cliente milionário do setor tecnológico descobriu que a esposa estava tendo um caso com seu arquiteto enquanto reformavam a mansão do casal. Em vez de interromper a obra, ele secretamente alterou os projetos com o conhecimento da construtora. No testamento, deixou a mansão inteira para a esposa, mas com uma cláusula que a impedia de fazer qualquer modificação estrutural por 20 anos. O que ela não sabia é que várias paredes da casa tinham mensagens embutidas que só apareceriam com o tempo ou com determinadas condições. Uma parede que revelava "Eu sei de tudo" quando esquentava no verão, piso que mostrava datas de encontros do casal traidor quando molhado, etc. O arquiteto amante havia sido contratado para visitas semestrais obrigatórias de manutenção, forçando-o a ver pessoalmente cada nova mensagem que aparecia. Ambos viveram um pesadelo psicológico por anos. Atuo com testamentos há mais de 11 anos. Um dos casos mais meticulosos que já vi foi de um empresário que descobriu que a esposa estava tendo um caso com o paisagista que cuidava do jardim de sua mansão. O homem era apaixonado por plantas raras e tinha uma coleção valiosa. No testamento, deixou para a esposa toda a mansão e a coleção botânica, com uma única condição. O jardim deveria ser mantido exatamente como estava, com as mesmas espécies, sob pena de perder tudo para uma universidade de botânica. O detalhe cruel. Ele havia secretamente substituído várias plantas por espécies quase idênticas, mas extremamente tóxicas e irritantes, que causavam alergias severas. Como ela não entendia nada de botânica e não podia alterar o jardim, acabou sofrendo com reações alérgicas constantes na própria casa, sem entender a origem. O amante paisagista reconheceu as plantas tóxicas imediatamente, mas não podia revelar sem admitir o caso. Tenho 20 anos assessorando em questões sucessórias. Tive um cliente que descobriu que a esposa tinha um amante quando encontrou um segundo telefone escondido na casa. Ele era dono de uma rede de hotéis de luxo e frequentemente viajava a trabalho. No testamento, deixou para ela ações de um novo hotel luxuoso em construção, aparentemente seu projeto mais ambicioso. A condição: ela precisaria comparecer pessoalmente à inauguração e passar a primeira noite no quarto presidencial. Quando chegou lá, descobriu que o hotel era na verdade um museu temático sobre infidelidade através da história, repleto de histórias, artefatos e estatísticas sobre traições. O quarto presidencial, onde ela foi obrigada a dormir, tinha ampliações das mensagens comprometedoras encontradas no celular secreto, decorando todas as paredes. Na manhã seguinte, as portas foram abertas ao público, com ela tendo que sair pela entrada principal, onde jornalistas, coincidentemente, cobriam a inauguração do museu. Em 13 anos de advocacia sucessória, esse caso permanece único.
Um cliente idoso casou-se com uma mulher 40 anos mais jovem, que claramente estava interessada apenas em sua fortuna. Ele descobriu que ela zombava dele pelas costas e mostrava fotos íntimas dele para amigos, ridicularizando sua idade. No testamento, deixou para ela uma significativa quantia em dinheiro, mas com uma condição inusitada. O valor ficaria em um fundo que só seria liberado quando ela completasse exatamente a idade que ele tinha quando faleceu, 83 anos. Até lá, ela receberia apenas uma pequena mesada para necessidades básicas. O golpe de mestre, o testamento incluía a frase: para que você possa desfrutar da minha fortuna quando estiver tão jovem, bonita e energética quanto eu estava quando nos conhecemos. Ela tentou contestar, mas a cláusula foi considerada válida pelo tribunal, pois não a proibia de receber a herança, apenas estabelecia um prazo. Advogada em Ribeirão Preto há 9 anos. Acompanhei um caso onde um fazendeiro descobriu que a jovem esposa estava planejando fugir com seu capataz assim que ele morresse. Ele havia sido diagnosticado com uma doença terminal e tinha poucos meses de vida. Em seu testamento, deixou para o capataz uma pequena propriedade improdutiva nos confins da fazenda principal, com a condição de que ele mesmo trabalhasse a terra sem contratar funcionários. Para a esposa, deixou uma mesada vitalícia, que seria paga mensalmente na sede da fazenda, pessoalmente pelo novo administrador, seu sobrinho de confiança, sem possibilidade de procuração ou transferência bancária. Os dois amantes acabaram tendo que viver separados. Ele preso à terra, que não podia abandonar sob risco de perder a propriedade, ela obrigada a comparecer mensalmente à sede da fazenda para receber o dinheiro.